Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou apresentar para vocês sobre o arcadismo, tá? Somos um grupo de alunos da Universidade Católica. Estamos juntos participando deste canal para poder trazer um pouquinho de conteúdos para vocês sobre literatura. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre o meu tema. Meu tema é arcadismo, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho de como ocorreu em Portugal e de como ocorreu no Brasil, tá? Eu vou tentar fazer esse paralelo, tá? Entre Portugal e Brasil, trabalhando sobre o mesmo tema, que é o arcadismo. Olá, pessoal, eu sou Maria Eduarda. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês hoje do arcadismo, tá? Que foi um período muito importante para nossa literatura. Nós somos 6 alunos, na verdade, porque nós temos o Mike. E cada um de nós trabalharemos com vocês um tema específico sobre literatura. Eu fiquei com o arcadismo, tá? Que foi um período marcado que valorizavam a razão, a ciência, tá? O racional, tá? O progresso, no caso. E Portugal passava por uma transformação depois da guerra, né? Uma reforma na educação, uma arte mais simples, mais equilibrada e racional. O que vinha ao contrário do barroco, né, que foi um movimento de exagero, enquanto o arcadismo ele vinha contrapondo isso. O movimento começa ali a partir de 1756, tá, com a Arcádia Lusitânia, em Lisboa, e o principal nome que nós temos, a principal referência que nós temos é Boccaccio, conhecido por seus poemas intensos e sinceros. Intenso no sentido do sentimentalismo ali, daquele momento que nós vivemos, do campo, da vida mais simples, mais não exagerada, como vem ali com o barroco, mas uma ideia mais de aproveite o dia. O arcadismo também é conhecido como setecentismo. Por quê? Porque ele aconteceu ali, mais ou menos em 1756, como eu já havia dito anteriormente. Então, por isso, é conhecido como setecentismo pelo período quando ocorreu. E também de neoclassicismo. Por quê? Porque ele buscava inspirações nos clássicos gregos e romanos. Então, além de ser chamado, nós temos 3 referências: arcadismo, nós temos setecentismo, referente ao ano ali de quando ocorreu os anos que aconteceram o arcadismo, e nós temos também o neoclassicismo, que é a referência do clássico, a referência dos gregos e romanos, tá? Os arcades acreditavam numa vida mais simples, tá? No campo, longe do luxo das cidades grandes. Eles usavam algumas frases que resumissem essa filosofia de vida, que é fugir da cidade, de lugares inúteis, sabe? Cortar o inútil. É um lugar mais agradável, mais simbólico ali no sentido da natureza, da referência do natural, tá? Então ele corta o inútil, foge da cidade grande, um lugar mais agradável, equilíbrio de ouro, tá? Tem essa referência também ali de equilibrar o ouro. E nós temos também uma frase muito conhecida que nós utilizamos, que também é característico do arcadismo, que é carpe diem, tá? Que é aproveite o dia, aproveite o momento. Por isso que é intenso, no sentido de aproveitar aquilo que nós temos, o momento que nós estamos vivendo. Por isso, carpe diem. Bom, quais são os principais autores em Portugal? Os principais nomes que nós temos em Portugal, como eu já havia dito antes, é Boccaccio, Antônio Diniz da Cruz e Silva, Pedro Antônio Correia, Marquesa de Alorna, Francisco José, enfim, são vários nomes que trazem essa referência para nós de autores em Portugal. Esses escritores consolidaram esse movimento, esse período, tá? Trazendo uma arte mais racional, serena e natural. Então a referência que nós temos em Portugal são esses nomes de maior potencial, de maior representação. O arcadismo no Brasil. Lembra que eu falei para vocês sobre 2 lugares? Então, nós vamos agora falar sobre o Brasil. No Brasil, o arcadismo chega no século XVIII também, durante o ciclo do ouro em Minas Gerais, por isso que a referência do ouro, tá? Quando eu trouxe aquela explicação lá em cima sobre as características, então. Bom, como veio isso pra cá? Como surgiu?
Os filhos da elite mineira estudavam na Europa, certo? E traziam um pensamento iluminista. Se eu venho de um local e tenho informação daquilo, quando eu voltar para o meu lugar de origem, nós temos um nome muito importante, uma referência muito importante no Brasil, que é Cláudio Manuel da Costa, que inaugura o arcadismo brasileiro com o livro Obras de 1768. Então, o maior nome, inicialmente, nós temos que é Cláudio Emanuel da Costa. Bom, a característica no Brasil, do arcadismo no Brasil. Bom, os poetas mantiveram o fingimento poético, que é o uso dos pseudônimos, né? Que nós havíamos dito. Mas agora o cenário é um pouco mais diferente, é um pouco contrapondo a ideia de Portugal ali, aquele momento que eles viviam. Brasil colonial, aqui nós estamos vivendo outro tipo de realidade. Então, com as paisagens de Minas Gerais, que é Vila Rica, de Vila Rica também, rios e montanhas. Então a característica é bem diferente. Além disso, aparecem os poemas épicos, que é o Uruguai, de Basílio da Gama, o Caramuru, de Santa Rita Durão, e também a Alvarenga Peixoto, que participou da Inconfidência Mineira. Então nós temos essas referências ali do arcadismo no Brasil.